Eu vos saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Estou feliz por me encontrar nesta noite aqui juntamente com a igreja, para que a gente possa falar da grandeza de Deus e também anunciar o que Ele tem feito no meio do seu povo. Eu quero deixar inicialmente aqui para a vossa reflexão a palavra do Senhor, que encontra-se no livro de Salmos, no capítulo 20, ao versículo 9, que diz o seguinte: O Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja, envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenta desde Sião. Lembre-se de todas as tuas obras e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Satisfaça também o Senhor todas as tuas petições. Me sinto feliz porque Deus, Ele tem sido maravilhoso em minha vida. E como hoje se trata de um culto de missões, é importante eu trazer para a igreja um testemunho que eu ouvi esta semana. Passando por um problema um pouco difícil, em que eu tive que mover uma ação judicial contra uma certa pessoa, e ali eu procurei aquela autoridade policial que trabalha conosco no dia a dia, e eu me surpreendi com aquela mulher ao prestar aquele depoimento. E tem coisas que muitas das vezes você quer perder a cabeça e tomar atitudes próprias. E aquela autoridade policial, quando eu estava no gabinete dela, ela disse: Marcos, você está pensando que o seu problema é difícil? Eu vou lhe contar um pouco do que aconteceu comigo. E aquela mulher disse para mim: olha só, eu tenho uma filha de 8 anos, esta minha filha, ela é especial, eu adquiri um quadro depressivo, e ao chegar no meu local de trabalho, numa certa manhã, eu fechei a porta do meu gabinete, e o inimigo buzinava no meu ouvido, para que eu constantemente tirasse a minha vida. E parando para ouvir o que aquela mulher estava dizendo, ela disse: Marcos, veja a importância do evangelismo. Isso tem cerca de 15 dias atrás. Minha esposa está aí, está presente, e quando eu cheguei em casa, relatei para ela, e ela teve a felicidade de ouvir daquela pessoa justamente o que eu ouvi. E ela disse: eu vou contar para você. Uma certa manhã, eu cheguei no meu gabinete, abri a gaveta de onde eu estava ali, no meu local de trabalho, puxei aquela arma de fogo, e mediante tudo que eu vinha passando, eu disse: hoje eu irei tirar a minha vida. E eu não tenho dúvida de que Deus, Ele envia anjo no momento certo. E aquela mulher, quando pegou a sua arma de fogo, colocou na sua cabeça, de repente, um colega de trabalho forçou a maçaneta da porta, sem saber que ela estava naquele local de trabalho tão cedo da manhã. Ela de pronto pegou a arma, guardou e ficou maquinando: quando ele sair, eu irei tirar a minha vida. Olha, irmãos, acreditem, Deus, Ele verdadeiramente trabalha em prol daquele com quem Ele tem um plano. E aquela mulher disse para mim: Marcos, era uma tentação tão grande, que quando eu guardei a arma, o inimigo ficou: já que aquela pessoa saiu, atira agora. De repente, entra uma outra colega de trabalho e olhou para ela e disse: doutora, a senhora sabe que quem tira a própria vida vai para o inferno?
E aquela mulher ficou refletindo ali, e ela mudou de ideia, e ela não deu cabo da sua vida. No final do expediente, aquela servidora pública chegou e disse: doutora, eu vou fazer um convite para que a senhora faça uma visita na minha igreja. E ela não sabia de nada que estava acontecendo. Ela um pouco chateada, mas uma certa manhã, chamou o seu esposo e disse: eu quero fazer uma visita à igreja de fulana de tal. O esposo dela colocou dentro do carro, e eu irei mencionar qual foi essa igreja. Foi a igreja Verbo da Vida aqui de Campina Grande. Eu não vou dizer o nome dessa pessoa por uma questão ética e profissional. E ela disse que chegou naquela igreja desesperada, com a mente poluída, cheia de problema, pensando na filha que estava em casa. E ela, mencionando em suas palavras, disse para mim: Marcos, o que eu esperava era só com que alguém dissesse para mim: tire a sua vida, por que você não morre? E em meio a todo aquele conflito na família, aquela mulher foi para a igreja, numa escola dominical. Quando ela adentrou aquele templo, que olhou para o teto, ela disse com essas palavras: Marcos, você conhece a congregação? Eu disse: conheço. Você sabe que lá só tem telão no altar, não é isso? Eu disse: é sim. Mas quando eu entrei perturbada naquela congregação, que olhei para o teto, eu vi de um lado um homem com carimbo, carimbando diversas vezes. E ali ela fez aquele gesto, aquele homem de branco carimbando, carimbando, carimbando. E quando ela olhou do outro lado, ela viu a filha dela num jardim, brincando, contente e feliz. Como o inimigo, ele não satisfeito com essa situação, ela disse: Marcos, quando o pastor daquela congregação começou a pregar a palavra, ela disse: você que chegou aqui nesta igreja, Deus tem um plano na sua vida. Repetiu pela segunda vez, ela ainda presa naqueles últimos bancos da congregação. Quando o homem de Deus fez o apelo mais uma vez, ela disse que recebeu como um empurrão nas costas, levando ela até o altar. Quando ela chegou lá naquele altar, ela relatou para mim: Débora está aqui de prova que ouviu o mesmo testemunho. Disse: Marcos, eu só vi anjos naquele altar. A partir dali, eu senti um arrepio, Deus mudou a minha vida. E hoje, eu posso dizer que verdadeiramente Deus é Deus. Saiu depressão, saiu todos os problemas. Hoje eu vivo em paz com minha família. Minha filha ainda tem problema mental, mas eu posso dizer para você que daquele dia em diante, minha vida mudou. E hoje, eu prego a palavra do Senhor e estou feliz com Ele. E que Deus os abençoe.